Opa, beleza? Tiago aqui. Nesse conteúdo a gente vai estar falando aí do fontes em XML, exatamente essa API, que foi introduzida a partir do Android 8, né? Na verdade ela foi introduzida desde a versão de preview, só que eu estava aguardando um pouco para falar sobre por causa que a gente ainda não tinha versão de suporte. A versão de suporte foi lançada logo depois, certo? E aí, enfim, depois do lançamento da semana passada, o lançamento oficial do Android 8, a gente já tem mais segurança para estar falando aí dessa API, mesmo com algumas limitações que ela ainda tem, certo? Antes de prosseguir, não esqueça de se inscrever para receber o conteúdo exclusivo em primeira mão e se inscrever também no canal, ok? E compartilhar ou então comentar qualquer dúvida que você tiver. Então é isso aí. Esse conteúdo está fora daquela série Android WordPress, mas se você viu ao menos esses três, você já consegue prosseguir, né, com o que eu vou estar falando aqui. Mas eu preciso que você veja esse camarada antes, se você não conhece o Kotlin, né? Porque aí o nosso código aqui já vai ser o Kotlin, ok? Você pode utilizar o Java também, utilizar o vídeo e seguir com o código Java, não tem problema algum. Se você está iniciando ainda, veja esse conteúdo Kotlin também, ok? Então é isso aí, vamos aqui ao conteúdo. Vamos aqui primeiro à documentação, fontes XML, e é importante, eu recomendo que você leia sobre esse Downloadable Fonts primeiro, ok? Principalmente por causa que a explicação sobre a API de suporte dessa página aqui da documentação é melhor do que desse camarada aqui. E também eu vou falar algumas críticas sobre esse camarada e o porquê que a gente não vai estar utilizando ele aqui, ok? Vamos voltar aqui ao conteúdo. Você começou a me seguir há pouco tempo, todo o conteúdo em texto, todo o conteúdo do projeto está aqui na versão em texto. Ao final você vai ter os slides e vai ter o vídeo. Nos slides e no vídeo eu falo somente sobre a API que eu propus aqui no título. Mas todo o projeto está discutido e o código colocado aqui no artigo em texto, ok? Então é isso aí. O nosso aplicativo vai ser um aplicativo que requisita, teoricamente, né, as fontes aí personalizadas, umas fontes diferentes de Roboto, ok? Se você vir aqui nesse conteúdo do material design, você vai ver que tem uma série de especificações sobre o que utilizar no material design, inclusive sobre fontes, e eu já tinha comentado aqui que isso não deu muito certo. Pelo menos em relação às fontes, que tinha lá o Roboto, enfim. Tem muito layout, design, que precisa da fonte adequada para realmente passar a mensagem que ele tem de passar, ok? Então, só o Roboto não estava dando. E eu acho que também por isso o Typeface nunca foi depreciado e ele ainda é útil para a gente com essa nova API que é o de... Não, nova API não, né? Uma nova maneira de trabalhar com fontes no Android, certo? Eu vou vir aqui, só para deixar claro, né, a questão da fonte do nosso projeto, eu sempre utilizo um projeto de exemplo para ficar mais fácil de entender o porquê do uso de alguma API que a gente vai estar discutindo. No caso do Pokémon, essa fonte é um símbolo, né, é o logo, junto com o nome, e aí não faz sentido a gente ficar com um aplicativo assim tão... Vai ser uma Pokédex bem simples, tão seco com o robô. A gente vai fazer uma série de modificações, esse é o aplicativo, né? Tá aqui, que vai permitir aí que a gente tenha um layout legal junto ao que o que a gente está buscando aqui. A gente vai ter que fazer o download das fontes, eu vou estar falando também algumas dicas de fonte, como fazer o download, como converter, ok? Então isso eu acho que eu já falei demais. Vamos direto para a codificação, para adicionar os pré-requisitos necessários para a gente conseguir utilizar a API de suporte também, certo? Então vamos nessa parte. Somente um detalhe é que esse conteúdo ele está dividido em duas partes. Essa primeira parte eu vou estar falando sobre como baixar a fonte, a configuração de inicial, converter fonte, esse tipo de coisa, incluindo como atualizar as fontes dos componentes visuais, do aplicativo componentes visuais de texto, ok? Utilizando os atributos corretos. Uma parte a gente vai estar utilizando o código também. A outra parte é uma parte um pouco mais crítica, onde, por exemplo, a gente vai poder acessar cada item aqui, né, e colocar a fonte que a gente quiser, acessar a fonte do Snakebar, a fonte do Toast, enfim, é onde a gente vai ter que trabalhar mais o código, ok? Então é isso aí, vamos primeiro ao pré-requisito, depois eu volto aqui ao conteúdo todo de fonte, de baixar a fonte. Você vai estar com o seu aplicativo aberto, seu projeto aberto, não faça nenhuma alteração aqui ainda. No seu projeto, seu build grade, nível de projeto, você não precisa de fazer nenhuma alteração. Como eu falei, essas alterações aqui são do Kotlin, a gente vai estar utilizando o Kotlin. O que você precisa inicialmente é ter sua Android suporte repositório atualizada, igual solicita a documentação, né? Você vem aqui em SDK Manager, SDK Tools, suporte repositório, e esse camarada aqui tem que estar com um checkzinho, né? Tem que estar instalado, tem que estar atualizado. Você atualiza, anda com a versão, é sempre bom você estar com a versão mais atual desse camarada e de qualquer outra API que você necessita. E aí você vai em Apply, OK, e você vai ter todas as suas APIs de suporte disponíveis aqui. Aqui a gente não faz nada, então vou fechar. Aqui no Build Grade, nível de módulo, no caso nosso módulo de aplicação,
você vai ver que eu adicionei esse camarada aqui, ó. Na documentação do fonte XML não tem nada falando sobre esse camarada, ok? Simplesmente que a gente tem que andar com a API de suporte atualizada. Só que aqui, ó, fala desse camarada, né, para você colocar a referência dele lá no Gradle App Level. E vai ter um ponto que a gente vai utilizar um recurso compat, né, um resource compat, que está presente na API de suporte. Então eu coloquei aqui, caso você esteja seguindo esse conteúdo fora do meu contexto, que é essa Pokédex, onde eu tenho esse camarada aqui, você pode ter problemas se você não estiver utilizando nenhuma outra API de suporte. No caso, uma API certa. Por quê? Se eu tirar esse camarada aqui, eu ainda vou continuar, você vai ser passível utilizar essa resource compat, porque ela está referenciada aqui também. Ó. Só que não é toda a API de suporte que ela está referenciada. Por exemplo, aqui ela não está. Ok? Então eu coloquei aqui por segurança. Fique sabendo que com esse camarada aqui, com certeza você vai conseguir utilizar todas as APIs que a gente vai estar utilizando, né, referenciando dentro desse nosso projeto. Android Manifest não passa por nenhuma alteração. Vou fechar. Ok? E lembrando que quando você instalar lá seu SDK Tools, você tem que reiniciar o seu Android Studio. Podemos fechar aqui seguramente, essa é a nossa estrutura de projeto. Esse mock aqui é uma classe que tem uma série de dados simulados, são dados que, enfim, seriam equivalentes aos reais quando o aplicativo estivesse em produção. Aqui nossa classe de domínio, Pokémon, está implementando aí a interface Parselable, porque, enfim, esse projeto ele já está funcional, a gente vai trabalhar só o fonte HTML, e foi necessário esse camarada aqui por causa da lista. Você envia um objeto para a atividade de detalhes, e a gente viu o objeto tem que ter o Parselable ou Serializable, o Parselable é mais rápido. Então já coloquei a implementação aí, eu vou deixar todos os links de Parselable, enfim, todas as APIs que a gente está utilizando aqui, vou deixar os links aí no artigo para você estudar e mais a fundo se você quiser. E aqui as nossas duas atividades na nossa classe de adapter para estar utilizando aí o nosso Recycle View. Vou voltar aqui, eu vou ter que abrir ambas, as três, enfim. Vou voltar aqui para o Chrome, que eu vou mostrar as fontes, né? Primeiro, a minha principal fonte de fonte, no meu caso, é o Google Fontes. Você utiliza a fonte que você quiser. Você tem que ter em mente que você tem que ter três, só pode ter os seguintes tipos, não três: TTF, TTC, OTF e XML, ok? Segundo a documentação, o próprio Android Studio vai te informar sobre isso quando você quiser utilizar, por exemplo, um Wolf2. Eu vou fazer um teste aqui, o que eu faço com o Google Fontes. Você vem aqui e coloca, por exemplo, Indie Flower. Okay? Aí você tem essa fonte, eu vou adicionar essa fonte aqui, vou expandir esse camarada, e aí vai ter aqui a tag CSS para você estar utilizando aí no seu aplicativo web. Vou copiar, aí eu venho aqui, ó, vou abrir uma nova aba, colocar esse camarada aqui, vou abrir e vai abrir um arquivo XML, um arquivo CSS. Tende a ter ainda mais componentes, tá? Mais blocos de código, e você vai notar que sempre vai ter o latim. Se não tiver sempre o latim, você tem que pegar o latim, a versão latim. Você vem aqui, ó, customize e certifique-se de que o latim vai estar marcado, ok? Esse latim eu vou fazer uma série de testes, tinha latim, tinha Arabic, tinha latim XT, enfim. E todos os outros não funcionavam quando eu pegava a fonte. No caso, você vai pegar uma fonte, você vai fazer o download de uma fonte Wolf2 e depois vai ter que converter ela. Quando eu fazia isso com as fontes dos outros blocos de código, não funcionava. Então você pega sempre de latim, você copia esse camarada aqui, ó, do bloco latim, enquanto você sempre vai ter só um. Aí você volta, abre uma nova aba, você pode fazer aqui também, mas aí só para deixar ele aqui, coloca aqui e você vai realizar o download, ó, de um Wolf2. Wolf2 não é aceito, não é mesmo esse camarada fornecendo o Wolf2, você vai ter que pegar e converter a fonte. Para converter, eu frequentemente utilizo o Everything Fonts. Você pode vir aqui, ó, um macete, você coloca assim, ó, Wolf2 to TTF, aí vai aparecer uma série de conversores online para qualquer tipo que você colocar PDF to TXT, aí vai aparecer. Esse camarada é bem simples, é gratuito. Nossas fontes, que é uma série de código que a gente, enfim, deixa eu colocar fontes, Pokémon. Essas são as fontes que a gente vai ter que baixar ainda. Essa é a fonte que a gente acabou de baixar, que é Indie Flower Wolf2. Ela veio com outro nome, mas eu deixei aqui preparado. Você vai vir aqui, marcar Yes. Você pode escolher o tipo da fonte aqui também, ó, de conversão, ok? Pegar a fonte, Indie Flower, e aí Convert. Você vai fazer o download de um zip, que é exatamente similar a esse daqui. Vai tirar o conteúdo e vai estar lá, ó, TTF, ok? Esse conteúdo você já consegue colocar no seu projeto. Aonde você vai colocar no seu projeto? Volta lá no seu projeto,
Eu vou minimizar aqui. A visualização está em Android, ok? Você pode colocar a visualização que você quiser, porque você vai ter acesso ao REST, o Resource. Você vem aqui em Resource, New, botão direito, New, vou fazer como na documentação. Eu iria direto em Directory. Na documentação ele pede para você vir em Android Resource Directory, vir aqui, rolar para cima, fonte, ok, e vou lá, você tem o fontes. Vou voltar aqui, vou copiar meu TTF, Ctrl C, e vou colocar aqui em fontes. Sabe que eu coloquei indie, underline, flower, não coloca caractere especial, não coloca aquele tracinho, coloca dessa forma, né, com a separação utilizando o underline. Feito isso, já temos aí uma maneira de obter as fontes do Google Fontes. Eu, particularmente, só utilizo o Google Fontes. Se você tiver outra fonte que já ofereça o TTF, ou o OTF, ou o TTC é um arquivo de família de fontes TTF, se eu não me engano. Eu não cheguei a utilizar o TTC. Se você tiver nesses formatos, você pode pegar e colocar direto lá no projeto, ok? Certifique-se de que são fontes latim, né? Senão, não vai funcionar. Pelo menos as que vêm aqui do Google Fontes não funcionam, ok? E aí, como pegar fontes do Pokémon, né, as famosas fontes aí, deixa eu colocar aqui no projeto novamente. Pokémon. Eu coloquei lá Pokémon fontes e sério, apareceu. Né, esse site aqui, ele mostra para ti. Não é perfeitamente como a gente tem aqui, mas já ajuda bastante. Eu vou estar utilizando as duas. Ok, uma é com um fio, outra é sem fio, só com bordas. E aí eu deixei esse mesmo médium baixar. Você clica em baixar, você vai baixar um zip. E aí você vai descompactar e você vai ter esses dois camaradas. Eu vou copiar aqui os dois, Ctrl C, eles já vem em TTF, eu não precisei de converter nada. E aí vou colar no nosso resource agora, né? Eu acabei de esqueci de falar que fonte agora é tratado como recurso, antes não era, você poderia fazer a mesma coisa aqui, só que você tinha que criar um folder assets. E aí você acessava e depois gerava um typeface, enfim, e conseguia utilizar a sua fonte. Feito isso, eu vou modificar o nome, né? Shift F6, vou tirar esse espaço em branco e não vai ter esse camarada aqui maiúsculo, vou deixar dessa forma. Certo? E aí já temos, né, as duas fontes que nós necessitamos. Eu coloquei aqui só de teste mesmo, para você ver eu fazendo o download e a conversão. Ok? E já podemos criar aí as modificações do nosso aplicativo. Vou mostrar qual vai ser a estratégia utilizada, principalmente por causa da limitação do Android quanto a, no caso, a definição de fonte personalizada para todos os componentes. Então vamos nessa parte. No Android, a gente tem uma limitação quanto à modificação desse camarada aqui, ó. Já consegui modificar qualquer texto, né, família de fonte de qualquer texto em qualquer área do aplicativo. Aqui, individual, da forma que eu quiser. Só que desse camarada aqui, eu até utilizei uns algoritmos que eu encontrei na internet, na documentação, e realmente não é trivial e eu não consegui modificar a fonte desse camarada aqui. Então, como vai ser a nossa estratégia? Vamos voltar aqui o nosso código. Acho que aqui é o suficiente, mas eu vou voltar aqui para o projeto. Vou voltar lá em cima, eu caminho para o local correto, que é exatamente aqui, download fontes. Eu quero que a fonte desse configurações, desse menu, eu deixei vários componentes aqui para a gente conseguir atualizar todos, que essa fonte seja essa daqui de cima, sem preenchimento, ok? Então nossa estratégia vai ser a seguinte, atualizar, né, a fonte de uma maneira que esse camarada receba a família de fonte que a gente decida, e aí qualquer outro componente que tenha texto, a gente tenta, no caso aí, utiliza ou XML ou código para atualizar de uma maneira diferente se a gente quiser que seja de outra maneira e não da fonte definida para o tema. Então a gente vai ter que definir a fonte do tema, que vai servir para todos os componentes que tem texto, e você vai ver que alguns ainda não funcionam, você vai ter que atualizar na mão mesmo assim, para pegar a fonte aqui. Okay? Primeira coisa que a gente faz, ressaltando, só componente com texto. Okay? Então todos têm que ser ou test view, ou tem que ter o test view, ou tem que herdar do test view. No caso, quando tem que ter o test view, algumas vezes o test appearance funciona. No caso do toolbar funciona. Do collapse em toolbar layout não funciona, mesmo você tendo a opção de utilizar. A gente vai chegar nessa parte, a gente vai ter que ir no código fazer essa atualização. Então vamos fazer a alteração que pega em todo o aplicativo. Primeiro a gente vem aqui no projeto, você expande values, você vai ver que a gente tem dois styles, um a partir da API 21 a gente vai utilizar só esse style aqui, ok? Já é o suficiente pra gente. Eu já fiz os testes tanto no aplicativo com Android 8 quanto no aplicativo com Android API 16, ok? Vem em styles e aqui mesmo, ó, vou duplicar essa linha e vou colocar font family, certo? Font family e aqui, ó,
como acessar as fontes do nosso recurso, né, do nosso folder fonte. Você coloca fonte e aí Pokémon Hollow. Eu não atualizei esse nome, vamos atualizar. Não, atualizei sim, aqui que está errado. Vamos vir aqui. Pokémon Solid. Olha o bug do IDE, Hollow. Feito isso, e podemos até executar. Eu não vou executar, vou usar aqui o Instant Run. E aí temos algumas atualizações. Ó, vamos manter essa atualização aqui, ó, dos números, eles vão ficar com essa fonte mesmo. Aqui realmente não atualiza como eu informei anteriormente. Aqui atualizou tudo também, ok? Aqui até nem ficou legal, a gente vai fazer essa modificação no próximo conteúdo. Aqui a gente vai modificar nesse conteúdo ainda, não ficou legal também. E vamos tirar aqui, ó, Ivysaur, o tipo, o nome do Pokémon e o tipo dele vai ser em um texto sans serif. E você vai ver, acabei de falar sans serif, você vai ver que você tem uma série de opções, né, já para definir uma série de opções. Algumas opções já definidas pelo sistema, que você pode utilizar sem ter de fazer isso daqui, ó, fonte, tananã, e definir o nome da fonte. Lembrando que o nome da fonte não é acompanhado do tipo, né, mesmo sendo XML, TTF, seja o que for, você só coloca o nome da fonte, ok? Então, fizemos a atualização e está lá, configurações como queríamos. Nossa segunda modificação é, aqui vai continuar assim, só que aqui vai ser uma fonte sans serif e aqui também vai ser uma sans serif. Então a gente vai acessar esse camarada, né, esse layout de item que está exatamente em layout Pokémon item, que é carregado aqui no nosso, vou abrir aqui o Java, que na verdade é Kotlin, Pokémons Adapter, se você vir aqui, ó, Pokémon item. Aqui a gente não faz modificação nenhuma. Só um detalhe, a galera que está me acompanhando desde o início que eu comecei com o Kotlin, eu estou utilizando o Pad Start, né, que é um método muito similar ao que eu utilizava no PHP, que é o strpad. E aí, quando eu fui buscar alguma coisa, como o Kotlin é uma linguagem atual, eu lembrei do PHP e fiz o seguinte, ó, strpad, para te ajudar aí quando você estiver estudando com o Kotlin também. Em Kotlin, e aí ele te dá a versão, né, que é Pad Start no meu caso, ou Pad End, enfim. Funciona esse tipo de busca. E aí o que ele faz é o seguinte, eu defino o tamanho da string e o que vai ser utilizado no preenchimento. O tamanho é 3, você vem aqui, ó, eu tinha só 1, né, no nosso mock data, vou abrir aqui, ó, eu defino aqui esse número do Pokémon, 1, só que eu quero o preenchimento igual estava lá no site que eu estava visualizando, que ele colocava o 0 na frente. E aí 3, 1, falta 2 espaços e o preenchimento vem à frente. E ele coloca à frente o que está faltando, o caractere que eu defini aqui. É caractere, hein? Você não coloca uma string aqui não. E aí ele coloca lá, ó, 001, aqui já coloca só um 0 porque já tinha 2 números, 12. Okay? Só se estiver faltando que ele coloca o caractere de preenchimento. Então, voltando lá ao nosso Pokémon item, agora a gente já vai utilizar o nosso font family. Aqui é image, não tem? Aqui vai continuar a fonte que está sendo utilizada, que é o Pokémon Hollow, né? E aqui a gente vai colocar o sans serif, font family, sans serif. Você tem esses 3 aí, as outras opções ainda. Tem ainda mais fontes, ó. Monospace, enfim, que você não precisa desse arroba fonte, porque você já é uma fonte que está definida no sistema. Então, sans serif, o mesmo para esse camarada aqui de baixo. Você tem a opção de vir aqui no design, eu nunca utilizo esse camarada, quase nunca, ir lá e atualizar. TV número, aqui. Eu vou acessar por aqui, TV nome. E aí você vem aqui em Font Family, seleciona, você pode vir aqui, ó, tem as suas aqui, ok? E tem More Fonts, que é aí o que eu vou discutir mais pro final do vídeo, que é as fontes carregadas de forma externa. Feito isso, vou voltar aqui para texto, feita essa atualização aqui, vamos partir para todas as atualizações logo e depois a gente roda o aplicativo de novo. Nós temos aqui que esse camarada já atualizou, esse aqui vai atualizar, essa atualização a gente ainda não vai trabalhar, vai ser no próximo conteúdo. Vamos atualizar agora esse conteúdo aqui, ó, de topo. Eu quero que aqui seja ainda essa fonte personalizada, mas a preenchida, que seja toda pintada. E aqui volte a ser sans serif. Então a gente volta aqui, ó, Nav Header Pokémons, que é o que está sendo referenciado aqui, ó, Activity Pokémon, você vai ver que tem o nosso Navigation View, e para menu.
é o nosso Activity Pokémons Drawer. E para Reader, o nosso Nave Reader Pokémons, que é o que a gente abriu aqui agora. Aqui eu só vou definir, deixa esse Test Appearance aqui, porque se você tirar ele, ele fica com o canal alfa ligado. A gente não quer o canal alfa. Só vou colocar aqui o Font Family. E aqui eu já coloco o nosso Pokémon Solid. E aqui o Font Family Sans Serif. Então, mais essa correção, né? Aqui vai estar corrigido, aqui também, como a gente quer, aqui também. E agora esse camarada aqui, né? Que é o Tubar. Mas vamos antes dar a executada para ver como está ficando o nosso aplicativo. Então tá lá, a atualização realizada aqui. E aqui também. Agora vamos ao Tubar. Vamos abrir aqui o App Bar Pokémons, que é o camarada que tem esse Tubar aqui, ó. Exatamente esse daqui. E aí a gente tem a opção de atualizar pelo código Kotlin ou então pelo XML. No XML a gente vai ter que atualizar um outro arquivo. Eu prefiro ficar com o XML porque assim a gente mantém a separação de conceito. O que é de layout fica em layout, fica na marcação. A gente não precisa levar lá para a lógica de negócio do nosso sistema. Então, o outro arquivo é o styles XML, exatamente o que está aqui, o values, styles, esse camarada aqui. A gente vai fazer o seguinte, criar um novo estilo. Vou copiar esse camarada aqui. Olá. Vou deixar só o Font Family. Vou colocar aqui o Solid. Né, vai ser a fonte Solid que a gente vai estar utilizando aqui e não essa sem o fill. E aí eu vou colocar aqui fonte Pokémon. Ok? Pokémon. E aqui sim a gente vai colocar o parent correto. No nosso caso, Android, Styles, Test Appearance. Você tem várias opções. Eu vou ficar só com Test Appearance. Ok? Esse Test Appearance é o que tem a definição, uma série de definições padrões para conteúdo de texto. Vários componentes tem ele no Android, componentes visuais, mas nem sempre ele funciona. Quando a gente for para atividade de detalhes, você vai ver que ele não funciona com o Collapse Toolbar Layout. A gente vai utilizar outra estratégia. Feito isso, podemos seguramente agora vir aqui no nosso App Bar Pokémons e colocar aqui no toolbar Test Appearance. A gente tem aqui o Title, Test Appearance e o Subtitle, porque o toolbar também pode ser utilizado subtitle. A gente vai utilizar só o Title, e aí a gente coloca aqui, não fonte, mas Style. E aí deixa eu colocar o nome aqui, fonte Pokémon. Assim a gente já vai conseguir o efeito. E aí antes de testar, já vamos logo para a nossa tela de detalhes. Vou abrir aqui o Bulbasauro. Ó, uma série de coisas que a gente tem que fazer aqui. A primeira delas é atualizar algo similar do que a gente fez na tela anterior, que é nossa barra de topo. Né? A gente tem a versão expandida e a versão collapsed. Vamos aqui na nossa atividade. Primeiro vamos no layout, que tem esses camaradas aqui nessa definição, que é exatamente Activity Detalhes. E eu já testei aqui, tem o Test Appearance, tá? Você pode colocar o Test Appearance, você tem aqui o Expanded e o Collapsed, para você definir aí o estilo. Você também tem aqui o Test Appearance do toolbar, mas eu já fiz os testes e não funciona, né? Você tem que fazer no código. A gente vai abrir direto aqui o código Detalhes Activity, tem uma série de código aqui para pegar o conteúdo do objeto e apresentar em tela, nada demais. E aqui eu só vou fazer o seguinte, como eu trabalho com Kotlin, e se você vir aqui na definição no meu Gradle App Level, eu estou utilizando o Kotlin Android Extensions, eu posso fazer seguramente isso aqui. Eu vim aqui nesse Activity Detalhes, ver o ID do nosso Collapse Toolbar Layout, CT Layout, e aqui, vou colocar aqui, ó, CT Layout, Set Collapsed Title Test Appearance, e aqui eu vou fazer a requisição do nosso typeface correto. Já vou adiantar aqui o nosso CT Layout, Set Expanded Title, não Typeface. É exatamente a Typeface, não é Appearance não, tá? Eu errei. Typeface. Feito isso, agora a gente vai utilizar a nossa API, né, Compat, que é a Resource Compat, exatamente esse camarada aqui. Get Font, você coloca o contexto, mas se você estiver dentro de algum outro contexto, no Kotlin você faz o seguinte, dentro de um outro contexto, dentro da atividade. Você não vai poder usar o this direto, você faz this, arroba, e aí a sua atividade. Aqui a gente já está dentro do contexto correto, então deixa só o this, e logo depois
a referência à fonte, a referência ao inteiro dela, que é rfont, e aí, no nosso caso, é o solid, ok? Vou pegar esse mesmo conteúdo aqui e colocar aqui. Opa! Então, já temos a API de suporte sendo utilizada e estamos modificando a fonte desse camarada aqui, ok? Se você não quiser essa API de suporte, era só você fazer o resource, que no Java é get, resource, enfim. E seguido da mesma maneira, você só não ia ter a necessidade de colocar um objeto de contexto, certo? Então assim a gente consegue modificar esse camarada aqui e esse daqui. E agora vamos às modificações, né, dentro desse conjunto aqui, onde a gente vai deixar esse camarada aqui com a fonte em fill e esse aqui sans serif. É repetição agora, né, uma série de conteúdos de teste views que a gente vai só definir o font family. Então vamos a essa alteração. Para a atualização do conteúdo de detalhes, a gente vai vir aqui ó, em Content detalhes, aí você vê que tem uma série de teste views, vou até diminuir aqui. E a gente vai fazer da seguinte forma. Por dupla, né, a primeira recebe font family do Pokémon, ok? Pokémon Solid. E a segunda, o segundo item, no caso, vai receber, segundo view, perdão, um sans serif. E a gente vai assim até o final. Vem aqui, coloca esse camarada aqui. E esse aqui. Então vamos lá. Colocados os font family aqui nos dois últimos itens, né, até os dois últimos itens, podemos executar. Vou executar do zero aqui, criar um novo compilado. Ok. Então o nosso toolbar atualizado aqui continua como configurado. Aqui também atualizado, né, aqui continua como configurado lá no Styles. Ok. Aqui está ok também. Vamos entrar aqui em qualquer um, Charmeleon. E aí, atualizado aqui também, né, a gente ainda tem alguns outros componentes que vão ser atualizados no próximo conteúdo, por exemplo, o Toast, os individuais, né, os itens aqui individuais, itens e subitens, e o Snake Bar, né, todos a gente vai ter que colocar a mão no código mesmo, no Kotlin, ok? E, enfim, conseguimos aí a atualização utilizando fonte. Tem uma outra maneira de você utilizar as fontes, né? Vamos vir aqui. Vou vir aqui nesse arquivo, nesse folder, fonte, vou vir aqui em New, Font Resource File, vou colocar aqui Pokémon adaptado, ok? E a gente vai ter aqui o nosso root, que tem que ser font family, vou voltar aqui na documentação, ele tem um exemplo aqui, que é exatamente utilizando já a versão de suporte, vou pegar só um, ok? Só um font. Não tem tag filho esse camarada e ele tem que ser utilizado dentro de font family. Deixa o app aqui. Esse app tem que ser utilizado porque ele é o equivalente ao uso da API de suporte. Então você coloca o namespace do app e esse Android tem que ser utilizado porque é o equivalente, né, para funcionar no Android ou. Aqui em Styles você tem normal ou itálico, né, vou deixar normal. Aqui em Font Weight, que é o peso, você tem de 100 a 900, só que só pode ser utilizado números que são múltiplos de 100, ou seja, 100, 200, 300, 400. O comum, o normal, regular é 400, o bold, né, o negrito comum é o 700, mas aqui a gente vai colocar no 900. A fonte tem que ser alguma que está presente aqui, tá? Em fonte não pode ser aquela sans serif, enfim. Pode ser OTF, TTF, XML. Eu vou colocar aqui Pokémon Solid, certo? E aí você coloca a mesma configuração para a versão de suporte. Aqui em 900 e aqui a maneira correta. Ok? Colocamos uma fonte dentro desse arquivo de família de fontes. Eu posso colocar mais fontes. Vou colocar aqui Italic. Italic e aqui eu vou colocar rolo. E aí você deve estar pensando, como a gente consegue definir qual é a fonte que vai ser utilizada dessa família? Eu acho que essa é uma outra limitação
não conseguimos definir. Você pode colocar lá, você pode colocar esse Pokémon Solid, essa definição de Pokémon Solid depois dessa definição, mas você não sabe qual vai ser utilizado. Isso daí é o sistema que define, ok? Você pode colocar até lá na tag, no componente visual de visualização, o test style como italic para induzir a utilizar esse camarada aqui, mesmo assim não funciona, ok? Então a gente não consegue, até a construção desse conteúdo aqui, a gente não conseguia influenciar em qual das fontes seriam utilizadas, qual fonte seria utilizada no nosso conjunto de fontes definido em Font Family, ok? Então essa é uma outra parte que eu vi como limitação. A gente deveria sim poder escolher isso e, por exemplo, não deu esse, tenta esse. Não deu esse, tenta o próximo. Não tem nenhuma influência a ordem, o tipo de definição que você colocou aqui. E se, por exemplo, a fonte que você está colocando não dá suporte a um 8900, esse cara vai ser ignorado, ok? Então, não tem um padrão também. Você colocou normal e o padrão da fonte é itálico, ele vai mudar para normal, né? O padrão da fonte só tem o itálico, o suporte é itálico, ele vai continuar só com o itálico. A fonte que a gente colocou do Pokémon, ela não atende a nenhum suporte de peso, ela não tem suporte de peso, não tem suporte de estilo, ela fica sempre da mesma forma, a gente não consegue atualizar. Então, eu só passei aqui para mostrar que você pode criar essa família de fontes, e o problema aí de você não conseguir definir, né, qual vai ser a fonte utilizada, ok? E por fim eu queria falar desse Downloadable Fonts, né, que é a maneira de você utilizar a fonte de recurso externo direto do seu aplicativo. Vai ter um aplicativo aí do Android, né, que vai fazer o download da fonte, que você vai utilizar uma série de APIs para requisitar a fonte. Essa fonte vai ser colocada em cache se ela não tiver, e aí o seu aplicativo passa a utilizar a fonte. Isso aqui parece tudo bonitinho, mas tem um problema, né? Eu falei no início que a fonte ela ajuda a completar o layout, o design do seu aplicativo. Quando você fala em fonte externa, sendo carregado de uma fonte externa que pode ser a sua fonte, né? Aqui ele recomenda o Google Fonts, mas não deixa de ser uma fonte externa, o problema é que você não tem controle sobre a qualidade da rede do usuário, e o usuário pode sim continuar utilizando o seu aplicativo. Imagina que o seu aplicativo tem suporte a dados offline, que é uma coisa comum hoje em dia. O que vai acontecer é que se sua fonte não estiver em cache, ela não vai ser carregada, e toda aquela fonte que faz parte do design do layout não vai ser utilizado ao invés o Roboto, que é o padrão, né, ou qualquer outra fonte padrão que você definiu no seu projeto. E aí você fica pensando, mas tem algum ganho em utilizar essas fontes de carregamento externo. A grande maneira que ele segura aqui é que você vai reduzir o tamanho do seu APK e também você vai aumentar o número de instalações do seu app, por causa que você vai ter um APK menor, a instalação o download vai ser menor, a instalação vai ser mais rápida, enfim. Isso influencia sim. O problema é que esses arquivos de fonte, eles são pequenos, cara. Eles têm aqui, ó, 34 KB. Esse outro aqui tem 19, esse aqui é porque é TTF. Vou vir aqui, esse aqui tem 43 KB, 26 KB. Então é uma coisa que, no meu ponto de vista, se você não tem um aplicativo que tem centenas de fontes sendo utilizadas, não vale a pena você utilizar esse camarada. Eu li a documentação, eu cheguei a fazer um teste com ele. Aliás, meu primeiro teste foi até falho, ok? E só de entender qual era o propósito dele, não vi benefício, principalmente porque você não está utilizando fonte personalizada à toa, você está utilizando porque complementa o seu layout. E você tem grandes chances da sua fonte, né, se o cara está utilizando uma 3G muito fraca, ou então se ele está num local onde não tem Wi-Fi, não tem 3G, a sua fonte não vai ser apresentada, e aí o usuário obviamente não sabe desse problema, que aí foi o próprio sistema do Android que não conseguiu fazer o download da fonte, e vai acabar criticando aí o layout do seu aplicativo que não está aparecendo como deveria. Minha opinião, pega a sua fonte, faz o download dela, coloca lá no seu folder, fonte, ok? E utiliza, porque o arquivo é pequeno, você tem 100 megas no seu aplicativo para ser utilizado, né? E eu acho que esses dois propósitos aqui, que é essa bandeira que eles seguram para o uso desse downloadable fonts, no meu ponto de vista não vale a pena, não é um custo-benefício válido. Eu prefiro baixar a fonte e utilizar a fonte direto no projeto, ok? Então vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever para você receber o conteúdo em primeira mão, né, e exclusivo. Os slides vão estar aqui embaixo junto com o vídeo, certo? E é isso aí, valeu, obrigado e até o próximo conteúdo que a gente vai complementar, né, no caso aqui a questão do nosso Navigation View, os itens, do nosso Snake Bar e do nosso Toast, ok? Alguma coisa a mais se tiver. Então é isso aí, valeu, obrigado, até a próxima, tchau!